Irmãos, mais uma vez, graça e paz, amém? Vamos abrir a palavra de Deus, carta aos Efésios, capítulo 5, a partir do verso de número 22. Para que os que não acompanharam nas semanas anteriores, nós estamos finalizando hoje a respeito da meditação do papel da mulher segundo o coração de Deus. Nós tivemos uma sequência dos homens segundo o coração de Deus, o papel do homem no lar, o papel do marido. Estamos finalizando hoje o papel da mulher e, na sequência, vamos ver o papel dos filhos. E assim encerramos essa etapa de palavras que nos orienta, nos exorta, nos ensina para que sejamos verdadeiramente cristãos dentro de casa, para que em todo o tempo e a respeito de todas as coisas possamos dar o bom testemunho de Cristo e vivermos segundo a palavra, e não segundo o entendimento dos homens, do mundo e muito menos do pecado. Em Efésios capítulo 5, a partir do verso 22, fala a respeito da vida comum dentro dos lares, e nós focamos em 4 pontos, né? Nós usamos 4 elementos importantes. O primeiro, vimos a respeito da mulher ajudadora. Depois vimos a respeito da mulher submissa. Estamos finalizando a respeito da mulher submissa. Estamos na mulher administradora do lar. E por último, mulher amante do seu marido. Quando eu uso o termo amante, talvez alguns de nós não estamos bem alinhados a essa palavra, ou nos incomodamos muito com essa palavra. Na língua espanhola, nós usamos com muita frequência para mostrar o quanto gostamos de fazer algo. Então, eu sou amante de uma música, eu sou amante de uma atividade, eu sou amante de uma determinada pessoa, significa o quanto eu gosto daquilo. Mas nós sabemos que na cultura brasileira, também não diferente da língua portuguesa, mas a conotação dada à palavra amante, ela vem com uma sobrecarga negativa muito amante. São muitos os lares brasileiros que foram desfeitos por causa de uma amante. De uma amante. Isso significa de uma pessoa que entrou, que não fazia parte, e ali, por ela ter entrado naquela relação que não deveria ter entrado, aquele lar se desfez, aquele lar se deteriorou, aquele lar trouxe um problema. Ou melhor, aconteceu um problema naquele lar e por essa razão aquele lar foi desfeito. Então nós temos essa imagem negativa da palavra amante. Mas essa não é a única face da palavra amante. Existe também a face de que aquilo que amamos, e amamos segundo o amor de Deus. Então é importante nós conhecermos essa fase, porque isso trará cura nos nossos corações, trará também segurança suficiente para nos protegermos de amantes que não provêm de Deus. Então, segundo as Escrituras, segundo a palavra de Deus, nós precisamos ter esse conhecimento. Então, conforme já tinha dito antes, no domingo anterior nós vimos a respeito da mulher ajudadora, vimos também a respeito da mulher submissa, estamos na mulher administradora do lar e a mulher amante. É impossível nós fazermos uma separação tão precisa, pois nós estamos falando de características dadas biblicamente a respeito não só da pessoa, mas da função da mulher. É importante nós entendermos também que, diante de tudo que estudamos e lemos e ouvimos, nós sabemos que isso não diminui, sob hipótese alguma, a pessoa da mulher. Pelo contrário, valoriza, porque ajuda a mulher viver a sua plenitude, ou melhor, a plenitude da palavra de Deus. É isso que traz realização pessoal para as nossas vidas. É vivermos segundo o coração de Deus. Então, o primeiro texto que eu queria trabalhar, porque ele tem uma abrangência muito grande, ele repete algumas coisas, mas isso fortalece, fixa, e ele traz alguns outros ensinamentos também que acrescentam igualmente como os demais. Efésios capítulo 5, verso 22, o lar cristão, marido e mulher. Então, é uma palavra que tanto atende a homens quanto atende a mulheres. Lembrando
que esse daqui é exclusivamente para os casados. E os não casados aprendem desde já e, ao mesmo tempo, possam ensinar segundo a palavra. Diz assim o texto: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Eu queria destacar, eu queria ler e já trazer a explanação do texto. Aqui está falando que as mulheres são submissas ao seu próprio marido e não a outros maridos. Isso não significa que as mulheres estão debaixo de todos os homens. Aqui está dizendo que a mulher seja submissa ao seu marido. Como? Isso significa a forma, a maneira, como ao Senhor. E como somos submissos a Deus? Porque a sua autoridade é de amor e não de domínio, não de autoritarismo, e não de afronta, e não de dano, de forma alguma, mas ao Senhor. Nós sabemos que o Senhor nos salvou pelo seu amor. Deus nos salvou mostrando e provando do seu amor. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único. Isso significa que Deus nos amou de tal forma que Ele deu o melhor dele para nos salvar. É sobre essa submissão que a mulher está, debaixo de um amor, e de um amor incondicional, de um amor exclusivo, pois o marido deve amar exclusivamente a sua esposa. E aqui diz mais o texto, porque o marido é o cabeça da mulher. Isso significa uma função. E função nós sabemos que é um exercício para o cotidiano ser segundo a vontade de Deus. Como também Cristo é o cabeça da igreja. E como Cristo foi o cabeça da igreja? Amados, Cristo é o cabeça da igreja por ter Ele servido a todos nós. A própria Bíblia nos diz que Ele não veio para ser servido, Ele veio para servir. E se nós somos servos de Cristo, nós devemos servir como Cristo nos serviu. E como Cristo nos serviu? Nos dando a sua própria vida. E como devemos dar a nossa vida para a nossa esposa? Dedicando a ela todo o nosso ser. Dedicando a nossa vida toda à pessoa do Senhor. E assim vamos aprender a amá-la. Protegendo, instruindo, cuidando. E diz mais o texto: sendo este mesmo o Salvador do corpo. Então existe uma organização, uma estrutura. A nossa sociedade reflete a estrutura criada por Deus para que entre os homens houvesse paz, houvesse boa convivência, houvesse desenvolvimento. E diz mais o texto: como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, isso significa da mesma forma. E como Cristo é a nossa cabeça? Em amor. Assim também as mulheres sejam em tudo, não em algumas coisas, em tudo, submissas a seu marido. Maridos, amai vossa esposa, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Essa entrega, muitas vezes, ela é vista de uma forma distante, de uma forma intocável, uma forma até fictícia. Muitas vezes as mulheres têm um apego ou um apreço maior aos contos de fadas, muitas vezes publicado pela indústria cinematográfica. E ela fica pensando a respeito de um príncipe encantado que vai chegar num cavalo alado e que vai lhe trazer felicidade. Amados, é verdade que nós devemos ter expectativas boas. Isso é uma forma de expressar esperança, e uma esperança em Cristo. Mas nós devemos ter uma solidez a respeito da palavra. Nós, como solteiros, ou quando solteiros, devemos ter a clareza de que seremos plenos, solteiros, viúvos, da forma que estivermos em Cristo. E que o Senhor preparará um companheiro, uma companheira, para partilhar conosco dessa felicidade que temos com o Evangelho. E não esperar que alguém venha com uma felicidade, que eu dependa da felicidade do outro para que eu seja feliz. Esse tipo de linha de raciocínio é que traz, na maioria das vezes, muitas frustrações. Amados,
Isso é muito sério. Eu me lembro de um casal que nós tentamos ajudá-los, e o que aconteceu? Eles se casaram por conveniência. Ela tinha problemas seríssimos dentro de casa, briga, a vida dela, na casa dela, quando solteira, é uma guerra. E aí, para se livrar daquela guerra dentro de casa, ela se casou com um homem que também tinha problemas seríssimos na sua casa quando solteiro. Tenta imaginar o que aconteceu. Ambos levaram as suas guerras para dentro da sua casa. Eles viviam em guerra. E porque tinham lares desestruturados, eles não obedeciam os princípios, não conheciam todos os princípios e não poderiam vivê-los. Sendo assim, ela não sabia o que era submissão, ele não sabia o que era autoridade, eles não sabiam o que era o verdadeiro amor, e eles não podiam viver o verdadeiro amor, porque quem pode dar o que não tem? A gente só pode dar o que tem. E isso é importante porque se nós caminharmos aqui neste mesmo texto, nós vamos ver que da mesma forma que o homem é autoridade sobre a mulher em amor, e a mulher submissa ao seu marido em amor, os seus filhos, significa o fruto dessa relação, reconhecerá a autoridade de ambos sobre ele, porque assim é a vontade do Senhor. Agora vejamos, quando eles não estão enxergando essa estrutura, esse entendimento, essa vivência, eles vão se rebelar contra os seus pais. E não adianta os seus pais vir agora com autoritarismo em cima deles, porque não lhes ensinou a verdadeira autoridade em amor. É interessante, porque na nossa sociedade, nos dias atuais, existe um relaxamento muito grande dos valores e dos princípios bíblicos. E hoje em dia, nós temos visto um relaxamento quanto à autoridade dos pais. Mas ainda assim é muito acreditado pela maioria da sociedade. Então você vê um filho agredindo os pais, é um escândalo. Realmente é. Mas às vezes não acontece uma agressão verbal e uma agressão física, mas existe uma afronta, existe uma rebelião. E às vezes isso sim é protegido pela sociedade, ou é aceito pela sociedade, quando diz assim, não, ele tem que ser um ser humano questionador, ele tem que ser um ser crítico. Isso não é ser crítico. Então, se ele quer ser crítico, então que ele venha para a palavra de Deus e conheça a verdade. Agora, quando ele não tem esse exemplo de estrutura, ele não vai ter na sua vida, a não ser que ele conheça a palavra e conheça a Cristo, uma vivência como mulher, segundo a palavra de Deus, e como homem, porque ele não aprendeu. E isso é muito sério. E o que nós temos visto? Que ao longo das décadas anteriores, nós tivemos uma explosão de lares desfeitos pelas mais diversas causas, e os frutos desses lares não viram na sua plenitude essa estrutura funcionando no seu cotidiano. E aí eles perderam as referências. Então, por causa dessas negligências masculinas, as mulheres tiveram que ir para o campo de trabalho, não por realização pessoal e não por desenvolvimento dos seus dons e talentos dados por Deus, mas por sobrevivência. E nós intitulamos essas mulheres como heroínas, porque são mesmo, porque lutaram bravamente para sustentar a sua casa, mediante a negligência daquele que faltou com a sua responsabilidade, mas ao mesmo tempo as intitulamos como mãe e pai. O que você é? Eu sou mãe e pai dos meus filhos. Talvez uma das palavras mais usadas nas décadas anteriores. Eu sou filho de uma mãe e pai, que teve que batalhar, teve que nos sustentar, por causa de uma negligência. Talvez vocês tenham muitos exemplos aqui, mas isso não é saudável, isso não é a segunda vontade de Deus. Mas graças a Deus nós temos a palavra de Deus. Então, quando nós vemos que há uma negligência dessa estrutura, a consequência não pode ser boa. Agora, por outro lado, eu dei exemplo a respeito dos filhos, por outro lado, nós vemos uma sociedade que faz inclusive campanha
para que a mulher tenha uma autonomia. Aí você pensa, não, mas não te parece correto uma autonomia, já que a submissão é em amor, não é por autoritarismo? Sim, mas a prática e a ideologia por trás disso não é. Porque, na verdade, essa autonomia, ela esconde, ela mascara uma insubmissão ao seu marido. Existem algumas interpretações bíblicas, eu não estou julgando, mas eu não vejo biblicamente suporte. Quando eu digo biblicamente suporte, não estou me referindo a um único texto, mas estou me referindo a todos os textos e contextos sobre o mesmo assunto. A mulher deve se desenvolver em toda a sua plenitude, assim como o homem. E ambos devem se ajudar mutuamente. Mas o que acontece? O desequilíbrio, ele traz consequências muito sérias. Por exemplo, eu não disse que essas mulheres tiveram que obrigatoriamente ir para o mercado de trabalho? Muitas delas eram donas de casas há tantos anos, mas tiveram que ir. Eu não as condeno, porque foi uma necessidade mediante uma negligência. Mas o que isso acarretou? Nós temos na nossa sociedade um número maior de mulheres do que de homens. Isso é um fato. E o que aconteceu? O homem, no seu papel de provedor do seu lar, faltou mercado de trabalho. Então, hoje, nós temos um número gigante de homens desempregados ou com dificuldades de se colocar no mercado de trabalho. A culpa é das mulheres? Não. A culpa é dos homens e das mulheres que não viveram na plenitude da palavra. Quantas mulheres são bênçãos nos seus lares e nos seus trabalhos, cumprindo cabalmente a palavra de Deus? Quantos homens são fiéis em tudo que fazem? Como ambos criam seus filhos na saúde espiritual, na saúde emocional, na saúde psicológica. Isso é muito sério. Uma das mulheres mais admiráveis no meio político mundial, a ex-primeira-ministra da Inglaterra, Margaret Thatcher, ela dizia, conhecida como a Dama de Ferro, né? Muito conhecida mundialmente como Dama de Ferro, ela dizia, dentro do meu lar, o meu marido é o meu cabeça. Ela não confundia as coisas. Ela dirigia uma nação, mas dentro do lar, ela entendia o seu papel. E ela dizia, assim sou feliz. Queridos, isso é muito sério. Consequentemente, o seu esposo era autoridade sobre a sua vida em amor e não com mão de ferro. Senão fica impossível. Porque ambos vivem juntos para que possam compartilhar do amor que receberam do céu. E aqui diz, maridos, amai vossa esposa, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou a ela. Isso significa que ele só tem uma esposa. E ele dedica a ela todo o seu amor. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Uma das coisas mais importantes para nós entendermos a respeito, não só como nós estamos aprendendo a respeito deste amor da parte de Deus, mas como Deus nos vê também. Então é importante nós entendermos que homem e mulher, marido e mulher, aos olhos de Deus, Deus os vê como uma única pessoa, pois se tornaram uma única carne. Então aquele que agride a sua mulher, aquela mulher que agride o seu homem, eu não estou me referindo à agressão física, porque aí já é inaceitável. Isso é até o senso comum de um não crente vai entender que isso não se faz sob hipótese alguma. Agora imagina para um que crê na palavra de Deus. Então Deus os vê como um. Agora vejamos, se como um, ele agride o outro e vice-versa, isso significa que ele se agride. Se agride. E aí externiza algo que é muito sério. Essa pessoa não tem amor próprio. Porque quem pode dar aquilo que não tem?
Quem pode dar aquilo que não tem? Quem, em sã consciência, vivendo em plena saúde mental, física e emocional, vai agredir a si mesmo? Quem fará isso? Quem fará isso? É necessário que nós, em nome de Jesus, busquemos, mediante a palavra, uma saúde plena. Queridos, se nós observarmos os noticiários atuais, nós veremos violência, 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 violência. Um dos casos de maior repercussão nesses últimos dias dentro da nossa cidade foi de um ex-casal, porque eles namoravam nos Estados Unidos, eles voltaram para o Brasil, eles são brasileiros, e aquela relação se desfez, aquele namoro se desfez. E o que aconteceu? O não aceitar, o rompimento daquela relação, ele executa a sua ex-namorada. E ele executa na frente das filhas da namorada, na porta da escola onde elas estudavam, na frente de inúmeras pessoas, e depois atenta contra a sua vida. Queridos, que sociedade adoecida, que sociedade morta. Aí talvez você pense, mas isso é um caso isolado. Irmãos, tem acompanhado as notícias? Tem acompanhado? A coisa não tá boa. Então, um dos pontos mais importantes é, se eu quero me casar, Senhor, que o Senhor separe um marido ou uma esposa para a minha vida. Senhor, já estou casado, completa a tua obra na minha vida, na minha casa, no meu lar, mas acima de tudo, completa a tua obra na minha vida. Faça em mim aquilo que tu queres fazer através de mim na vida de outros. Queridos, muitas vezes, não poucas vezes, às vezes a esposa tem problema com seu marido, às vezes o marido tem problema com sua esposa, ambos estão orando a Deus devido aos problemas, mas eles querem que Deus os converta a eles. E Deus quer convertê-los a Deus. Isso é diferente. Isso é oração de pessoas dominadoras que precisam de um tratamento da palavra, precisam de uma libertação. Isso não é libertação de Deus. A libertação de Deus traz paz, liberdade, traz conforto, traz crescimento, traz desenvolvimento e agrega pessoas. Um dos principais sintomas é o isolamento. Já viu? O cônjuge que começa a isolar a pessoa, isolar a pessoa, isolar a pessoa. Na hora que você vê, a outra pessoa não existe mais. Você não consegue ver a outra pessoa. Anulou a outra pessoa. Essa submissão não é para trazer anulação, é para trazer crescimento a ambos, inclusive para toda a sua casa, e ser modelo para outros. Isso é muito sério. É lógico que muitas vezes é necessário que haja um conselho mútuo. É necessário que a mulher aconselhe o homem da sua forma de se apresentar às pessoas, a se comportar. Da mesma forma, é necessário muitas vezes do homem orientar a esposa da sua forma de viver, mas com amor e com propósito verdadeiro. Às vezes é algo que o outro faz, mas não se dá conta do que ele faz. Não percebeu, não se deu conta, mas é em amor. E aquilo será bem acatado. É necessário nós vermos, verso de número 27, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. 28, assim também os maridos devem amar a sua esposa como o próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo, se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja,
porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. É bom lembrarmos que a mulher é a mesma coisa, deixar o pai e a mãe para se unir ao seu marido, pois se tornaram uma só carne. E isso, aos olhos de Deus, quando Deus olha para a terra, ele nos vê uma só carne, uma só pessoa. Por isso a necessidade de nós nos apresentarmos diante de Deus segundo a palavra. E diz mais, grande é este mistério. Queridos, é um mistério. É um mistério. Da mesma forma que é difícil muitas vezes nós entendemos com a mente a respeito de como Deus enxerga dois seres como um só ser, também é mistério Cristo como cabeça de um corpo que se chama igreja, sabendo que a igreja está por toda a terra. Mas Deus, quando olha para a terra, ele vê uma só igreja, assim como a igreja deve olhar para Cristo e ver um só cabeça. É um mistério. Mas o fato de ser um mistério não nos tira as condições de entendermos o bom funcionamento deste mistério. Vejamos mais. E diz assim, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um, de per si também, ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao seu marido. Interessante que, a respeito do homem, lhe é ordenado amar a sua esposa, e a respeito da mulher, respeitar o seu marido. Interessante. Interessante. Amar, diferente do que muitos pensam, o amor aflora emoções, mas ele não é uma emoção, ele é uma ação de obediência à palavra de Deus. Tem gente que associa a palavra amar a tudo aquilo que lhe aflora bons sentimentos e boas sensações. Amar pode ser refletido nas emoções, mas não é uma emoção. Deus enviou o seu filho, o seu único filho, para morrer na cruz. E Cristo, sofrendo na cruz, demonstrou a cada um de nós um amor incondicional. E vem me dizer que Cristo sorria e gargalhava na cruz. De forma alguma. Mas ele não abandonou a sua missão e a cumpriu cabalmente. Amar a outra pessoa não é fácil, porque significa suportá-la. O suportar não é tolerar, mas é também tolerar, mas é dar suporte, sustento. Ah, não estou gostando dessas madeiras expostas. O que vocês acham, irmãos? Vamos tirar no próximo culto? O que vai acontecer? Vai ruir esse telhado aqui, vai cair nas nossas cabeças, porque isso é um sustento. Então a Bíblia nos ordena sustentarmos uns aos outros. Alguém aqui está preocupado a partir dessa fala que o telhado vai cair na sua cabeça? Por quê? Você está vendo, a base está exposta. Assim devem ser os pilares do lar dentro de casa. Os filhos devem ver esses pilares expostos, cumprindo cabalmente com seu papel. É necessário que uma criança, ao chegar em casa, esteja segura e consciente de que os seus pais vão cuidar e amá-la e respeitá-la. Assim ela aprenderá e fará o mesmo no seu lar. Agora, quando ela não tem esses modelos, não tem esse entendimento, como ela reproduzirá ou multiplicará um lar cristão e bem alicerçado? Isso não é possível, meus amados. Eu separei inúmeros textos aqui, mas eu já vou encerrar. Mas eu gostaria de citar alguns, principalmente os mais polêmicos. No meu ponto de vista, nenhum texto bíblico é polêmico, pois é verdade. Mas por que eu chamei polêmicos se eu não os vejo como polêmicos? Porque a palavra de Deus me ordena. Bem-aventurado aquele que não achou em Cristo nenhum tropeço.
Então eu não vejo tropeço na palavra de Deus. Eu vejo tropeço nas más interpretações bíblicas. Aí é outra coisa. Porque se nós observarmos com muita atenção, nós veremos, por exemplo, que em 1 Timóteo 2, de 11 e 12, nós temos lá um texto que é muito duro, aparentemente. Porque diz lá que a respeito das mulheres, elas não devem ensinar, devem permanecer caladas, mas vejamos o texto e o contexto em que ele se encontra. E esse texto eu gostaria de que nós lêssemos agora. Sabe por quê? Porque eu vejo que é de fundamental importância o entendimento desse texto. 1 Timóteo 2, 11 e 12. 1 Timóteo 2, de 11 a 12. Lá diz assim: a mulher aprende em silêncio, com toda submissão. E não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio. Forte texto, né? Duro texto. Eu já ouvi pessoas dizendo, não, essa é uma das falhas de Paulo, porque Paulo não era casado, ele não sabia o que era ser casado. Paulo era um ogro, era bruto. Não tem... Queridos, Deus permitiria que essa palavra viesse estar aqui neste livro sagrado, se não fosse a vontade de Deus, de forma alguma. Existem relatos bíblicos que nos mostram do que nós não devemos fazer, dando exemplo do que nós não devemos fazer. Mas esse nos ensina a respeito do que devemos fazer. Então, do que está sendo feito? A questão é para que a mulher não dominasse o seu marido dentro de casa através do ensino. Mas ela não diz que a mulher não possa ensinar a outros. Queridos, se não fossem as mulheres na educação desse país, como seríamos? Seríamos uma nação analfabetizados, ignorantes, brutos. Se não fossem as mulheres nos abençoando nos ensinos nas igrejas, nós seríamos brutos. Se não fossem as mulheres ensinando os nossos filhos nas nossas casas, nós seríamos brutos. Não é disso que ela está dizendo. Mas ela está dizendo para que a mulher tivesse cuidado, para que ela não tratasse o seu marido como seu aluno e como seu filho, mas o respeitasse como homem. Aí é distinto. Porque neste caso nós temos dupla falha. Homens que querem ser tratados como filhos, mas depois querem direitos de marido. Então ele não casa com uma mulher, ele casa com uma segunda mãe. E a mulher, uma vez que se submeteu à autoridade do pai, agora eu quero minha independência. Querer independência no casamento é destruir o casamento. Você casa para continuar a ser feliz. E não para fugir de uma autoridade, porque você não aceita a autoridade. E ali está dizendo que esta mulher aprende em silêncio com seu marido. Tem mulher que quer discutir tudo, quer bater boca, quer barraqueira. Não é este o propósito de Deus. Tem mulher que quer vencer tudo, todas as discussões, todos os embates. Isso quando ela não provoca um embate. A mulher rixosa, a mulher reclamadora, a mulher murmuradora. Queridos, nós temos que entender que nós estamos propícios a falhas. Existem determinadas falhas que estão atreladas ao perfil do ser. E nós, diante dessa realidade, devemos colocar a luz da palavra de Deus para não pecarmos, mas não rotularmos. Exemplo, é fato que numa reunião de homens do futebol, após o futebol, porque durante o futebol estão quase se matando, mas após o futebol, eles estão falando besteira, e muitas das vezes as besteiras estão relacionadas à pornografia. É fato. A traição conjugal é fato. Não estou dizendo que quem joga bola logo... Não estou dizendo isso. Mas não estou dizendo que se predomina nesses ambientes que
a palavra de Deus não é obedecida, isso acontece com uma certa frequência? É fato. Mas também não é fato que o ambiente de salão de beleza é muito propício das mulheres fofocarem? É fato. Agora, só vai ao salão de beleza fofoqueiras? Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas é um ambiente propício, culturalmente contaminado. E elas vão fofocar de quem? De tudo e de todos, inclusive dos seus maridos. E o que ela está falando? Mal de si e da sua própria casa. E quais são as frases que mais se destacam? Homem é tudo igual. Toda vez que eu escuto essa frase, eu falo assim, aqui, você está falando do seu marido e dos seus filhos, né? Da sua casa. Não está falando de mim, não, porque eu nem te conheço. Você está me agredindo de graça por quê? A homem não pensa, não faz duas coisas ao mesmo tempo. Para alguns casos pode até ser, mas deixa eu te dizer, você acabou de cometer o mesmo pecado que você está denunciando. Você nem pensou para falar. Porque se você tivesse pensado um pouco, você não tinha falado tamanha besteira. Não se pode fazer isso. Fomos transformados, nós temos uma nova vida em Cristo Jesus. Que negócio é esse? Que mulher tem carteira de fogão e homem... Que coisa é essa? Que é isso? No que nós nos tornamos, não tem nada a ver com a palavra de Deus. A palavra de Deus fala de um desenvolvimento pleno, de uma paz incondicional, de uma casa livre de tormentas, de discussões, de dissensões, de tribulações. Queridos, depois de um dia exaustivo no trabalho, o que você espera? Voltar para casa, voltar para o ninho, voltar para o lar para ter descanso. Queridos, vocês sabiam que muitos, de forma inconsciente ou consciente, retardam o retorno para casa porque não sabe se sai do tormento do trabalho e se volta para o tormento da casa. E muitos saem de casa e mudam de emprego todo o tempo por causa disso, porque a sua vida é um inferno. E ele se torna um inferno em todos os lugares que ele vai. E parece que ele é atraído de inferno para inferno. Tem pessoas que estão no 6º, 7º, 8º casamento. Ah, não, é porque eu tenho uma visão muito liberal. Eu acho que amor é um negócio livre e existe toda forma de amor. Em primeiro lugar, Deus é amor. E Deus trata na sua palavra qual é a forma de amor e qual é o verdadeiro amor. Não chama paixões carnais pecado de amor. Deus traz com clareza. E quando Deus fez a mulher, ele disse ao homem, não é bom que o homem viva só. Far-lhe-ei uma ajudadora, uma companheira idônea. Queridos, a terra já estava povoada por animais. Os animais não supriam as necessidades do homem. Somente uma que nasceu dele por meio de Deus. A família é um plano de Deus, é uma instituição feita pelo homem. Agora, não significa, por nós sermos seres corruptíveis, por nós seres não perfeitos, que o casamento seria fácil. Mas se torna infinitamente mais difícil, se torna até mesmo impossível, se não for vivido segundo a palavra de Deus. Então, nós devemos ter esse entendimento. E ele fala também que as mulheres casadas com homens não convertidos, que através do seu testemunho, ele traria a conversão do seu marido. Porque Deus é justo, pois Deus vê-los com uma só carne. É plano de Deus salvar a todos, inclusive os frutos dessa relação. Mas isso não significa que nós devemos nos acomodarmos, mas nós devemos ficarmos firmes na palavra, orarmos todo o tempo, para que a obra de Deus se complete nas nossas vidas. E para encerrarmos, a mulher deve ser boa amante do seu marido. Porque aquele que vive insatisfeito com o seu amor, eu estou falando da intimidade sexual, aquele que vive seco,
aquele que vive, como posso dizer, estou procurando uma palavra, a palavra me fugiu agora, aquele que vive em jejum, insatisfeito, obrigado. Ele vai procurar se satisfazer, porque ele está vazio. É necessário que a mulher tenha sabedoria nessa hora. Um dos casos mais frequentes dos dias atuais não são as traições, mas boa parte das traições tem sido porque o homem está insatisfeito. Não estou falando de apetites fora dos moldes da palavra de Deus. Não estou falando de apetites adoecidos e adoecedores. Não estou falando de práticas violentas. Não estou falando disso. Insanas. Insalubres. Não estou falando disso. Estou falando de vida sexual saudável em todos os aspectos. De amor mútuo, de carinho mútuo, de respeito mútuo, mas de vida contínua, prática, e não seca, e não impraticável. Porque este vai empurrar aquele marido para o mundo. Foi o que aconteceu com Sara. Sara colocou Agar, sua escrava, dentro da tenda de Abraão, mas ela colocou Abraão em jejum. E colocou Agar numa bandeja na cama de Abraão. Mas você queria o quê? Juntou a fome com vontade de comer, ué. Você cria um cachorro, você não alimenta ele de jeito nenhum. A primeira oportunidade para sobreviver, ele vai atacar o que ele enxerga. Ao mesmo tempo, você coloca um ser em jejum durante muito tempo e quer que ele coma educadamente. Uma coisa é você colocar as nossas crianças que se alimentam periodicamente, diariamente, a cada 3 horas, para sentar numa mesa e comer educadamente. Outra coisa é você pegar as crianças da Etiópia que passam fome e colocar comida. Elas vão pular em cima da comida. E vice-versa. Tenhamos sabedoria. Em Tiago 1 diz, aquele que não tem sabedoria, peça sabedoria, e Deus lhe dará. Peça com fé e Deus dará. Senhor, não estou sabendo agir com sabedoria a respeito disso. Como que eu sei? Porque eu não tenho alcançado os teus propósitos. Senhor, dá-me sabedoria, dá-me a estratégia certa, para que, em nome de Jesus, seja cumprido cabalmente a sua vontade na minha vida, no meu lar. Isso é fundamental, queridos. Isso é importante. Nós sabemos que faz parte da vida humana a sexualidade. E a sexualidade deve ser vivida de forma saudável, segundo a palavra de Deus. E nós somos seres sexuados, não só para reprodução, como vivem os animais, mas como parte do carinho e do cuidado de Deus para nossas vidas. Queridos, você já deve ter ouvido falar quando você vê uma pessoa, sabe que a pessoa amarga, terrível, agressiva, primeira coisa que a gente diz é o quê? Ah lá, mal amada, é ou não é? Tá vendo fulano? Dorme de calça, jeans. Não, ele dorme com a mordaça. Por quê? Porque aquela pessoa é mal amada. Em todos os sentidos. E realmente se torna uma pessoa amarga. Agora, nós que conhecemos a Deus, nós que temos o amor de Deus, devemos viver o amor de Deus em toda a nossa plenitude dentro da nossa vida. Na nossa relação com os nossos pais, com a nossa relação com os nossos filhos, na relação do cônjuge, com relação aos irmãos da igreja. Claro, tudo no seu propósito e forma de se viver, com sabedoria. Por isso, em nome de Jesus, agora nós terminamos essa jornada com as mulheres. Nós já havíamos encerrado com os homens e nós vamos iniciar com os filhos. Então, qual é um dos sinais que nós temos se a pessoa pode ser um bom cônjuge? Ele sendo um bom filho e uma boa filha. Isso é um bom sinal, segundo a palavra de Deus. E tendo cuidado consigo mesmo. Ah, não, ele é desleixado, sim, mas é o jeito dele. Comigo ele é um amor. Se casar, pode ter certeza. Vai ser desleixado, pior ainda, e contigo também. Pode ter certeza.
E assim em todas as áreas. Ah, não, ele ama a Deus do jeito dele. Deixa eu te falar. A forma que temos para servir a Deus foi dada por Deus a nós através da palavra. Então não tem um jeito próprio, não. Tem um jeito certo. Existe um jeito certo. Porque se fosse um jeito próprio, queridos, eu já vi muitos casos onde o criminoso, confesso, diz que matou a sua mulher por amor, matou os filhos por amor. Isso não é amor. Isso não é amor. Deus é amor e tem nos amado. Deus amou e se revelou a nós em amor. Deus é amor e nos resgatou com o mais profundo amor. Por isso, agora, em nome de Jesus, feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Pedimos ao Senhor que nós possamos entender plenamente do seu amor, para que possamos viver plenamente do seu amor. Pai, em nome de Jesus, nós sabemos, ó Deus, segundo a tua palavra, a importância que existe a família segundo o teu coração. Senhor, este mundo caído nos ataca, nos confronta e ao mesmo tempo nos oferta amores fáceis, amores corrompidos. Mas nós queremos viver o teu pleno amor. E nós queremos, ó Pai, exercitar o amor de Deus, para que possamos viver um amor saudável, o amor pleno da cruz, e possamos ensinar deste amor e dar testemunho deste amor. Liberta-nos, ó Deus, de tudo aquilo que não provém de Ti. E enche-nos de Ti, ó Deus, para que em nome de Jesus possamos conhecer, viver e anunciarmos o amor que liberta, o amor que nos faz segundo o Teu coração e que nos molda a Ti, ó Deus. Muito obrigado por Teu amor. Muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado pelo verbo que se fez carne. Nós Te agradecemos e abençoamos com todas as sortes de bênçãos das regiões celestiais, com bênçãos que só enriquecem, que não acrescentam dores em Cristo Jesus. Todas as famílias aqui presentes e aquelas que não puderam estar. Pai, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Cristo sobre a face da terra, até a vinda triunfal do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.